Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Tércio Aprile e estou em Vitória da Conquista. E nesse vídeo eu quero atualizar aqui algumas informações sobre substrato. Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que eu retiro a maior parte do material que eu faço, o substrato que eu uso aqui no terreno da família e que eu uso também lá na minha casa. Às vezes eu compro algum substrato, outras vezes eu faço aqui até para experimentar mesmo. Não é porque eu tenho o costume de usar esse ou aquele substrato não. É porque eu quero ver do que é feito e saber exatamente como funciona nas plantas. Eu observei que a maioria das suculentas e cactos prefere mesmo um substrato mais drenante. E aqui no nosso terreno eu tenho um material aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Essa pilha de material aqui, olha, vocês estão vendo? Ao longo dos anos, aqui o meu pai, a gente foi colocando restos de folhas, de galhos, como vocês podem estar vendo aqui. O resultado é que embaixo dessa pilha tem um material já que se decompôs ao longo desse tempo todo, produzindo assim um excelente substrato do tipo, aliás, um composto orgânico, não é nem um substrato, um composto orgânico, né? Resultado aí da decomposição de folhas e assim por diante. Aí o que é que eu faço, né? Vocês veem aqui, ó, que eu tenho duas peneiras. Uma peneira da trama maior e uma da trama mais fina. Eu vou colocando o material nas peneiras e o que fica por cima dessa daqui, logicamente, não tem como utilizar, né? É muito grosso, ó. Aí eu tô jogando aqui, mistura de pedra, galhos maiores, folhas, assim por diante. O que cai muito fino dessa outra peneira aqui, ó, é uma terra que também é muito boa. Só que eu não vou usar nas suculentas e nos cactos. Eu vou estar utilizando ela talvez para fazer uma mistura com outro material mais poroso, de pedaços maiores, e que dá para usar na horta, em horta. Agora aqui está o resultado do que eu estou falando para vocês. Esse material aqui, ó, vocês veem que tem pequenos pedaços, tanto de material orgânico, carvão e até mesmo também algumas pedrinhas. É isso aqui que eu vou usar para os cactos e suculentas. É esse material aqui que eu considero ser drenante. Agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar ainda colocando nele uma mistura de carvão triturado e o telha quebrada, que é o pessoal chama, se eu não me engano, parece que é craquelha. Eu vou deixar o nome aí no vídeo para vocês. Então acompanhem comigo como é que eu faço esse procedimento. Eu vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês. Então primeiramente, ó, coloco a peneira da trama mais fina embaixo e a da trama mais grossa por cima. Aí eu venho aqui e coleto um pouco desse material. Vocês veem que ele está bem misturado aqui, né? Tem até resto de pedra, de tijolo. Mas não é resto de obra não, viu pessoal? Aqui nunca foi construído nada não. É só que vai quebrando as coisas, aí a gente vai colocando aqui mesmo. Ó, vocês veem aí que vem misturado pedra, né? Carvão também, que teve uma época que o pessoal queimava algumas coisas aqui. Então aqui agora eu faço, não dá para pegar o celular na mão, né? Mas aqui ó, só para vocês verem como é.
E olha o que é que vai caindo. Eu vou até catar esses pedacinhos de carvão aqui. Aí esse material aqui, ó, não tem como utilizar. Jogo. E agora eu vou peneirar aqui a terrinha fina, que vai cair lá embaixo. Vocês veem que tem muito material orgânico aqui maior, então eu tiro com a mão mesmo, ó. Ele vem facinho. Lógico que vai ficar algum, mas o que eu aproveito mesmo é esses pedacinhos maiores, né? Que tem uma granulometria assim interessante para estar utilizando no nosso substrato lá para cactos e suculentas. Isso aqui ainda não é o que eu vou colocar no substrato lá nas plantas não. Ainda vou acrescentar um pouquinho mais de carvão e o craquilha que eu falei para vocês, né? Daqui a pouco eu continuo mostrando. O próximo passo é a adição do carvão moído. Eu já tenho aqui uma quantidade de carvão moído, só que eu não quero colocar ele do jeito que está aqui. Então vou fazer o mesmo procedimento com as peneiras para remover os pedaços muito grandes e aquele pó fino que para mim não é interessante colocar no substrato nesse momento. Eu vou dar prioridade a colocar aqueles grãozinhos um pouquinho mais maiores, o que possibilita uma melhor aeração desse solo. Então vou estar colocando aqui um pouquinho. Esse carvão triturado também é chamado de munha. Não sei na sua região como é que é chamado, né? Mas o nome dele mesmo é munha. Então aqui eu vou... Epa! Esse que dá não ter o cameraman, tá vendo? Mas aqui, ó, a gente vai... Só para vocês verem aqui uma pequena quantidade. Esses pedaços maiores, inclusive, depois eu vou utilizar aqui um martelo, uma marreta, para quebrar eles também, né? Aqui só para vocês verem mesmo uma quantidade menor. Olha aqui, ó. Aqui eu já vou tirar o pozinho, que é muito fino, né? Ó, eu não vou estar utilizando ele não. Ainda ficou uns pedaços maiores. Mas é esses pedacinhos aqui, ó, que eu considero interessante para colocar no substrato. Substrato esse para cactos e suculentas. Então, olha só como ele se incorpora facilmente, né, ao que já está aqui. Você nem vê que ele está mais lá, mas ele está. E o último componente desse substrato aqui, depois eu vou inclusive dar mais uma peneirada para ele ficar mais uniforme. O último componente é a caqueira de telha. Estava falando craquelha, né? É caqueira de telha. Então eu tenho aqui a telha. Só que é o seguinte, já dá um trabalhozinho, viu? Porque a gente vai ter que quebrar ela e depois também passar na peneira. Dá trabalho? Dá. Mas assim, o resultado vai ser excelente. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vamos agora de caqueira de telha. Então caqueira de telha não tem segredo, né? É só você quebrar a telha o máximo que você conseguir quebrar. Aí você pode quebrar em cima de um pedaço de madeira mais grossa assim. Ou se você tiver um piso mais resistente de cimento, você pode também fazer nele, né? Desde que você não esteja fazendo aí, arruinando o seu passeio, né? Sua calçada. Mas vamos lá. Eu estou mostrando aqui das duas formas. E o segredo é esse. É você quebrar ele bem quebradinho mesmo, ó. Pronto, ó, desse jeito aqui. Depois você também vai passar na peneira, tirar o pozinho fino e o resultado é a caqueira para você estar incorporando no seu substrato e usando também
como elemento decorativo por cima do vaso. Eu vou quebrar uma quantidade aqui e mostro para vocês. Então esse é o resultado aí da quebra da telha. Então vira aí essa caqueira de telha, né? Excelente. Isso aqui é muito utilizado pelos bonsaístas, inclusive no substrato. E alguns eu já vi também recomendarem utilizar esse material no substrato de rosas do deserto. E muitos dos que alguns dos vídeos que eu assisti, na realidade, utilizam esse material tanto para compor o substrato quanto para colocar por cima do vaso como enfeite. Dá um resultado muito bonito também. Eu vou estar fazendo aqui a peneira, igual eu fiz do carvão, né? Separando o pó dos elementos mais finos e dos elementos maiores. Os elementos mais finos, o pó eu vou descartar. Os elementos mais finos eu vou colocar ali no nosso composto, né? Para fazer o substrato. Os elementos mais grossos eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu continuo quebrando até ficar naquela granulometria desejável para mim, ou se eu vou estar utilizando mesmo para outro objetivo. Eu vou analisar aqui e volto para falar para vocês. Mas antes eu vou mostrar um pouquinho de como é que faz a peneira deles. Então vamos fazer a peneira, né? A peneira da nossa caqueira de telha. Vocês observam que ficou pouco material mais grosso, né? Ó, pouquíssimo mesmo. Então eu vou estar quebrando eles mais um pouquinho para continuar utilizando. E agora eu vou separar aqui o pó, né? Olha só, você observa que cai aí um pó fino. Se eu tivesse inclusive uma peneira com a trama mais fina ainda, dava para tirar um pouquinho desse que cai aqui, ó. Eu acho que eu vou tirar até manual mesmo por cima. Mas tá aqui a caqueira que nós vamos incorporar aqui no substrato. Então nesse substrato aqui, ó, você tem alguns elementos que você mesmo pode fazer, conseguir de graça, sem precisar comprar, e que ao mesmo tempo tem aqueles componentes que a gente vê o pessoal recomendando utilizar no substrato de cacto suculenta, né? Porque, por exemplo, palha de arroz. A palha de arroz você tem aqui os elementos, aí os pedacinhos de vegetais, né? De gravetinhos, folhinhas, capinzinhos, ó. Isso aqui ele dá mais ou menos a consistência e o efeito da palha de arroz. O carvão moído já está aí. Muita gente utiliza. Perlita. Então no lugar da perlita eu considero que a cerâmica, né? Ela tem um efeito que ela retém um pouco da umidade. Mas ao mesmo tempo retém e logo descarta ela, né? Que se você utiliza vaso de barro, você sabe do que eu estou falando. Então no substrato ela vai ter, além de drenar, junto com essas outras pedrinhas que estão aqui, né? Porque esse solo meu ali também, vou falar para vocês que ele é um pouco arenoso. Então a areia já aqui, nesse solo que a gente tem, né? Mas se você quiser adicionar areia ao seu substrato, você pode fazer isso, areia grossa, de preferência também retirando o pozinho fino da areia, né? Então tá aí um substrato muito bom, 0,800 para você estar utilizando aí. Agora eu vou fazer o plantio de algumas suculentas que estavam plantadas no pneu. Eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês em outros vídeos. Então eu fiz lá a colheita dessas plantas. E agora eu vou estar plantando usando esse substrato que eu acabei de fazer, né? Vocês já têm observado aqui, ó. Epa, desastrado. Já tem observado aqui que eu já coloquei em alguns potinhos, né? Potes reciclados, ok?
Mas eu tenho outros potes também, ó, vários. Então eu vou estar fazendo assim o plantio delas, usando esse substrato, né, que a gente fez aí agora, ó. Você vê que tem os elementos aqui, os componentes que eu acabei de mostrar para vocês. Então o objetivo de estar mostrando isso é justamente porque às vezes um empecilho para a gente fazer o que gosta é o custo, né? Então a gente tem que inventar, é claro, estudando, né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem, que é grátis, como vocês podem ver aqui, né? Olha só, são recipientes reciclados que eram vasilhames, né? Eu já mostrei como é que faz isso em outros vídeos, mas eu tenho outros aí, como eu estava falando para vocês, né? Tem até latas, latinhas e outros potes. Então eu vou estar fazendo esse plantio aí dessas suculentas. Infelizmente eu não vou poder mostrar assim o processo todo por conta da minha limitação na hora de filmar, mas eu vou mostrar para vocês o resultado com certeza.